Você já se perguntou o porquê as nossas carências, na maioria das vezes, nos fazem vítimas de manipuladores? Hoje eu quero falar sobre como as nossas carências, fazem de nós sermos alvos de manipuladores. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após a vinheta. O ser humano, na maioria das vezes, ele age sem pensar. E depois que ele faz algo movido, vamos dizer assim, pelo inconsciente, ele se utiliza do intelecto para justificar tudo aquilo o que ele faz. Ou seja, nós somos escravos, das nossas próprias tendências, das quais muitas vezes nós não temos controle, que é a força do inconsciente. E a partir desses trejeitos que temos, na verdade, nós demonstramos uma vulnerabilidade muito grande para o manipulador. Por quê? O manipulador, muitas vezes, ele consegue ler e delilhar as pessoas pelo seu conhecimento prévio que ele teve dos seus relacionamentos anteriores. Então, como nós somos movidos por carências, eles vão se utilizar de algumas técnicas que eu quero falar para vocês, porque nós caímos, no famoso conto do vigário, porque repetimos sempre os mesmos erros. O interessante é que nós temos o alvo da vulnerabilidade, 73% das pessoas sempre repetem padrões nos seus relacionamentos com as outras pessoas. Mas esses padrões se espelham a padrões que nasceram na nossa infância, no nosso estado mais novo, do qual que as nossas vontades e nossas personalidades estão sendo totalmente formatadas, tá bom? Então, por isso, por exemplo, que de acordo, porque nós agimos com o nosso inconsciente na maioria das vezes se gera em torno da vontade de ser amado, vontade de ser aceito, vontade de fazer parte de um grupo. Então, o narcisista e o manipulador, o que ele vai fazer de acordo com essa vulnerabilidade? Ele sempre vai trabalhar com uma espécie de iscas, tá? As iscas que eles usam para fisgar as pessoas, na maioria das vezes, de acordo com as nossas falhas. E quais são essas nossas falhas? Quais são as nossas falhas, Nós procuramos muitas vezes, por exemplo, uma validação externa. Temos vontade muito grande de ser aceito. É mister da nossa natureza agir dessa maneira, tá bom? Então, por exemplo, nós sempre temos vontade de ser aceito, porque nós espelhamos na nossa vida adulta padrões da nossa infância, Filhos que foram totalmente abusados pelos pais emocionalmente, na maioria das vezes tem uma carência emocional muito grande. A segunda falha que temos, que os narcisistas, por exemplo, nos manipulam e se utilizam das nossas carências, é o medo do conflito. É aquela pessoa que, por exemplo, ela tem medo de falar aquilo que ela pensa, ela tem medo de falar aquilo que ela tem vontade, porque ela foi ensinada em sua infância que toda vez que ela estabelece a sua vontade, a sua opinião, ela é descartada, Ela não é aceita como pessoa que tem uma opinião forte. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem um medo de conflito, medo da divergência, muitas vezes ela faz tudo para as outras pessoas com questão de ser aceito, mas na maioria das vezes, sempre acontece o estado totalmente reverso. As pessoas sempre vão abusar de você, sempre quando você procurar, por exemplo, essa ansiedade de ser totalmente aceito. E a terceira falha que nós utilizamos, que os narcisistas se utilizam muito bem, é a fantasia de resgate.
né? Porque muitas vezes transportamos para nossas vidas adultas que as pessoas nos salvem dos nossos traumas inferiores, dos nossos traumas de infância. Achamos que o homem vai cobrir a carência da mulher, da sua infância, de ser um homem perfeito, né? O filho vai procurar na esposa uma imagem idealizada da mãe. Muitas vezes, quando namoramos ou se relacionamos com as pessoas, temos o costume de se relacionar com a imagem que fazemos das pessoas. É por isso que nós nos frustramos, porque as verdadeiras pessoas são pessoas que por exemplo, nos frustram. Temos o costume de frustrar as pessoas, de ser frustrados por ela. Porque o homem, o filho tem uma imagem totalmente idealizada do pai, e o pai também tem uma imagem totalmente idealizada do filho. Então, sempre, tanto o pai em relação ao filho tem a sua carência, e o filho em relação ao pai tem a sua carência. Mas quando ele cresce, por exemplo, sendo menino ou menina, ele sempre vai transpor essa sua carência aos outros, tá bom? Então, por exemplo, você tem que tomar cuidado com algumas coisas, tá? O que seria essas coisas que você tem que tomar cuidado? É que a ilusão de controle que você pode ter, né? De escolher o parceiro certo ou a pessoa certa. E com isso vemos, por exemplo, como um auto-engano. Porque toda vez que você encontra uma pessoa e você acredita que essa pessoa é a correta, o que que você vai acreditar na maioria das vezes, tá? Que essa pessoa vai preencher o seu vazio existencial, né? Que o narcisista, o manipulador, ele sempre promete, porque você está espelhando isso nele, algo relativo à sua infância, você quer que ele o preencha na maioria das vezes, tá? O segundo erro é que você fala que ele é o único que te entende. O seu namorado é o único que te entende completamente, ou a sua namorada, tá? Porque você está entrando num conto, né, que é totalmente fantasioso da alma perfeita. Não tem ninguém que entenda o outro completamente, tá bom? E você também faz isso no fato de buscar uma validação instantânea. Mas o que você tem que fazer, por exemplo, para poder identificar alguns padrões, tá, do seu comportamento? Isso acontece com todo mundo, que é praticamente normal. Mas antes de continuar, se vocês estão gostando dos nossos conteúdos e se ele faz sentido para você, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações, dê o joinha e contem a sua história, que nós iremos ler com o maior carinho. Como eu não gosto de enrolar por muito tempo, eu quero passar para vocês, tá bom? Alguns atos que nós devemos fazer para não cair em outras ciladas. Isso não nos impede de cair, tá? Mas nos torna muito mais atentos. O que é? Você mapear as suas feridas. Aonde você está procurando essa cura? Onde você está procurando, por exemplo, essa necessidade de suprir uma carência que é tipicamente da infância? Porque a carência da infância se basta somente na infância. Lacan fala muitas vezes que nós temos uma carência da qual nós não sabemos da onde vem. Mas como ele seguiu uma vertente freudiana, né, a princípio, sempre está vinculado aos nossos pais. Porque sempre idealizamos os nossos pais e procuramos a imagem dos nossos companheiros e nossos pais. Alguns valores, por exemplo, que se concatenem. Então você tem que sempre procurar, por exemplo, que qual o fator da sua infância que você está tentando preencher, tá bom? Você tem que mapear isso. Tem a frase de Jung que diz: quem olha para dentro sonha, quem olha para fora sonha, me perdoe, e quem olha para dentro desperta. Você também tem que substituir o seu déficit por autossuficiência. É você achar que nada é bom para você, você nunca é bom o suficiente. Você tem que acreditar que você sempre é bom em alguma coisa, tá bom? Todo mundo é bom em alguma coisa, por mais que eu também tenha essa crença, tá? Que eu não sou bom em muitas coisas, que a gente aprende errando. Mas quando nós olhamos o erro como algo final, nós não evoluímos como pessoas, tá bom? Então você sempre tem que substituir, por exemplo, seu déficit por uma espécie de autossuficiência. Aquilo que você é bom. O que você é bom?
Você sabe, você que está nos escutando, qual é o seu melhor, qual é a sua maior virtude em ajudar uma pessoa, ou ajudar alguém a estudar, ou ensinar algum instrumento musical, ou dar algum conselho, né? Todo mundo sempre é bom em alguma coisa. O narcisista, o manipulador, ele fala que você não é bom em nada, então por isso que ele tenta cobrir essa carência que você acredita ter. Mas essa carência é um ato tipicamente intrínseco seu. Nada que é de fora, né? Nenhum homem, nenhuma mulher vai cobrir essa carência. E você treinar a detecção de red flags. O que é red flag? Uma espécie de respeito. Qualquer palavra que eles disserem, você tem que ficar muito esperto como um alerta vermelho. Mesmo que seja, tá bom? Aquelas brincadeiras que é totalmente fora de contexto. Porque eles sempre vão falar que você é totalmente dramático, você é totalmente dramática e não sabe interpretar nenhum tipo de brincadeira. Então, antes de tentar entender o manipulador, você sempre tem que tentar entender a si mesmo, tá? Porque na maioria das vezes nós não sabemos aquilo que queremos, né? E nos enganamos, acreditando que a nossa vontade mais forte, a nossa necessidade fisiológica seja a nossa, né, vontade que é principal. Mas muitas vezes a sua própria vontade te engana daquilo que você quer, porque muitas vezes nós trocamos necessidades por vontades e falando que vontades são necessidades. Se vocês gostaram do tema de hoje que eu abordei aqui com vocês e ficaram até o final, por gentileza, se o nosso conteúdo tem pertinência para você, que eu tenho certeza que tem, porque você está nos acompanhando e eu agradeço grandemente, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e quando você inscrever, coloca todas as notificações, porque toda segunda, quarta e sexta publicamos um vídeo às 20 horas. E como sempre, eu agradeço mais uma vez o carinho e a atenção de vocês e até o próximo vídeo.